Boa noite. Nosso trabalho será sobre câncer bucal e será apresentado por Gabriel de Araújo, Stephanie Ferreira e o Everson Lima. O câncer bucal pode afetar várias estruturas na boca, como, por exemplo, a mucosa, o palato, o assoalho de boca, a língua, os lábios, as gengivas e os ossos. Existem vários gatilhos ou agentes carcinogênicos, como tabaco, álcool, radiação, papilomavírus humano e etc. O câncer ocorre quando agentes carcinogênicos agem sobre as células, alterando seu material genético, produzindo uma mutação. Essas células danificadas podem se dividir e se multiplicar excessivamente pelo corpo. Normalmente, o corpo controla a divisão e o crescimento das células, mas se o equilíbrio entre a divisão celular e a morte for perturbado, um tumor pode se formar. Um tumor pode ser cancerígeno, maligno ou não cancerígeno, benigno. Uma área cancerosa pode se espalhar para outro órgão diferente daquele em que começou, por meio das rotas sanguíneas ou linfáticas. Esse processo é chamado de metástase. Isso. E na metade de novembro, mais ou menos, até ali estava tudo bem, eu estava me recuperando, estava ganhando peso, estava tudo certinho. Eu comecei com uma inflamação na amígdala. Até então era uma inflamação, é normal. Não tinha gripe, nada, só aquela inflamação. E aquilo foi crescendo, foi aumentando, só do lado esquerdo. E eu entrei no antibiótico, mas não resolveu. Eu tive que procurar um médico, né? Eu procurei um otorrino para ver o que estava acontecendo. E ele me indicou mais outro antibiótico. Tomei o tempo que foi necessário tomar e não resolveu. Aumentava muito. No início de dezembro, já começou a aparecer para fora. Isso aumentou muito para fora. E eu já estava com muita dor. Eu não conseguia quase engolir os alimentos. E já estava bastante preocupante. Voltei novamente no otorrino. E ele me passou mais um antibiótico, que também não resolveu. No dia 12 de dezembro, eu fiz uma tomografia do pescoço. E essa toma mostrou que havia nódulos nos linfonodos e na amígdala. Então eu já sabia que não era só uma inflamação. Voltei para o meu oncologista e lá ele me indicou um médico para fazer os exames e ver o que podia ser feito, o que era, né? Exatamente o que estava acontecendo ali. Então tive que ir para um médico especialista em pescoço. Mais um susto para nós, mais uma dificuldade. E eu quero contar para vocês uma situação que eu vivi e que eu faço muita questão de falar, para que eu possa passar para vocês de como é importante a gente valorizar tudo no nosso corpo, tudo aquilo que a gente tem que dar valor, muito. Eu passei por uma situação muito estranha, digamos assim. Eu não conseguia bocejar. Gente, que triste. Eu não sabia que era tão importante na minha vida bocejar. Sabe? Eu não conseguia fazer o movimento de abrir a boca. Então, eu consegui entender a importância que tem cada detalhe do corpo da gente. De como é importante nós nos cuidarmos e valorizar muito isso tudo. Porque era muito difícil, era muito sofrido. Eu queria abrir a boca de sono, digamos assim, e eu não conseguia. Eu passei a entender de como o corpo é um mecanismo que precisamos de todo ele funcionando. E eu tive que fazer esses exames mais profundos e marcar uma cirurgia. O autoexame regular da cavidade oral é uma prática fundamental para a detecção precoce de sinais e sintomas do câncer bucal. Ao examinar a boca regularmente, é possível identificar anomalias como feridas que não cicatrizam, manchas brancas ou vermelhas e inchaços que podem indicar a presença do câncer. O exame realizado por um profissional da área é simples, mas muito eficaz. Inicia-se avaliando os linfonodos occipital, submandibular e mentual. Em seguida, avalia-se a gengiva e mucosa, os lábios, a gengiva posterior e a mucosa jugal, a gengiva anterior e o vestíbulo dos dentes inferiores, o palato duro, o palato mole e a região tonsilar, o ventre da língua e assoalho bucal e, por final, a borda lateral da língua. É de extrema importância que os dentistas incluam esse exame nas consultas de rotina para um diagnóstico precoce e aumentar as chances de cura. O dentista deverá encaminhar o paciente para um especialista com base no estágio e localização do câncer. Durante o tratamento, o dentista pode fornecer apoio gerenciando efeitos colaterais e oferecendo cuidados dentários especiais para preservar a saúde bucal. Consultas de monitoramento são cruciais para acompanhar o paciente.